Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Reclamando que eu não falei sobre a condenação do Bolsonaro, coxinha, né? Pessoal, como eu disse, não esgotaram-se ainda os recursos, né? Eu acho que o Trump vai vir com mais coisas por aí, né? E o ministro Fux, eu acho que lavou a alma toda pessoa inteligente, de toda pessoa inteligente, né? Porque é aquilo que eu sempre digo, a esquerda, ela é utópica, ela acredita naquilo e não adianta, é aqueles, né? É aquilo ali e acabou, não adianta tu querer mostrar a verdade, etc. Quando a pessoa só vai enxergar a verdade quando a pessoa quer enxergar a verdade. Quando a pessoa não quer, ela sempre vai puxar para outro lado. E é isso aí, é a mesma coisa, me ofender de coxinha, disso, de aquilo, não tem problema algum, né? Graças a Deus eu consigo pensar, eu consigo analisar, né? Eu não sou massa de manobra, né? E aquilo que meu pai sempre disse, né, pessoal? Meu pai sempre disse desde quando eu era criança: tuas atitudes, a tua conduta durante a vida será teu eterno advogado. Então, as atitudes do Bolsonaro, a conduta do Bolsonaro, ficou lá 28 anos no Congresso, não foi indiciado por corrupção, não foi nada. Então, isso aí tá mais. Hoje em dia, as leis estão meio bizarras, né, com essa esquerda aí, o judiciário está bem aparelhado, né, o STF não precisa nem falar. Então é isso aí que acontece, absurdos, como Marcel Van Hatten sendo indiciado pela PF, eles não respeitando o artigo 53 da Constituição, enfim, tem N coisas, mas a conduta das pessoas é aquilo que dizem, né, é aquilo que vale, e a conduta do Bolsonaro sempre foi essa. Entende? Sempre foi essa. É a mesma coisa. Por que, que eu sempre votei em Bolsonaro? Por que, que eu sempre fui bolsonarista, etc? Pela retidão, pela conduta, e assim é com os meus vereadores, meus deputados, e etc. Geralmente eu voto em policiais. Eu voto. Por que essa questão de votar em policiais? Porque é quando tu tem valores semelhantes, os afins se atraem. Entendeu? Os afins se atraem. É aquilo que eu digo, não vai existir um delegado amigo de traficante, né? Hoje em dia até pode ter, mas na época, na minha época, na década que eu nasci, não existia isso. Polícia era polícia, bandido era bandido. Entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia tu encontra policiais de esquerda, policiais radicais, policiais que seguem a agenda woke, policiais que perseguem bolsonaristas, que perseguem direitistas, policiais que são a favor dos direitos dos humanos e que são a favor de liberação de droga e coisa e tal, porque na minha época não era isso. A minha época era polícia, polícia, bandido é bandido. Entendeu? Usuário de droga. Entende? Não tinha essa coisa de não, tem que liberar, tem que isso, tem que aquilo. E por isso que eu sempre votei no Bolsonaro, e por isso que eu sempre votei em policiais, e por isso que e a minha conduta sempre vai ser essa. Podem me acusar do que querem, coxinha, disso, daquilo, do que homofóbico e não sei o que, isso que a minha conduta em relação às pessoas mostra que eu não sou nada disso. E isso é o que importa. Isso que é ser reconhecido, porque aonde eu vou, em qualquer lugar, as pessoas sabem. Ah, o Marcelo tem um gênio forte, tem isso, tem aquilo. Tem, mas o Marcelo é do bem. O Marcelo sempre esteve ao nosso lado. O Marcelo nunca tolerou bandido. O Marcelo nunca tolerou criminoso. O Marcelo nunca tolerou drogas. O Marcelo nunca tolerou aborto, nem pensar em aborto. Entende? Então tudo isso é minha conduta. É minha conduta e eu vou sempre respeitar as leis e as instituições. Sempre. Por mais que existam pessoas do mal dentro de todas as instituições. Por mais que eu sempre vou respeitar. E eu sei a diferença de separar um brigadiano do mal da instituição Brigada Militar. Eu sei separar um policial civil do mal do que toda a instituição polícia civil. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser coerente, a gente tem que saber ter as atitudes
coerentes. E as minhas atitudes são sempre assim. Por isso que eu digo, quem tem medo de polícia é bandido. Entende? E não tem como tu ser amigo de alguém sem ter afinidade. Se tu procurar estelionatários, bandidos, traficantes, drogados, é porque tu tem afinidade. Se o teu círculo de amizade for esse, é porque tu tem afinidade, né? Então, por isso que o meu círculo de amizade é o pessoal da PRF, né? Que eu tenho grande carinho e respeito até hoje, estão aposentados já. Vários amigos da Polícia Civil aposentados já, porque eu sou de uma turma, né, antiga, né? Então, assim, o pessoal da Polícia Federal, alguns aposentados, outros ainda não, né? O pessoal da política toda é ligada a policiais, por isso que eu votei, né, meu amigo, no Tenente Coronel Vargas, né? Por isso que eu apoiei, fiz campanha e tenho como amigo, como irmão, né? Como companheiro de religião, como, enfim, como pessoas referências, o Tenente Coronel Paulo Silva foi candidato a prefeito de Tara. Minha querida amiga desde 1992, 92. Então olha quanto tempo ela conhece a minha conduta, o meu caráter, da minha família. Franciele Pagnossin Silva, esposa do Tenente Coronel Paulo Silva, vereadora do PL, grande advogada, né? Uma pessoa exemplar, correta, cristã, evangélica, né? Então assim, ó, não tem, e são essas pessoas que eu tenho no meu círculo de amizade. São essas pessoas que eu quero ter por perto. Por isso é que eu faço sempre uma faxina, uma limpa e vou excluindo as pessoas que se mostram ali meio diferente, que pregam uma coisa, mas quando tu vê a atitude a outra, eu vou eliminando. Vou eliminando, vou eliminando. E assim que vai ser até o resto da vida. Porque o que importa para mim são as atitudes das pessoas. E as atitudes do Bolsonaro extremamente corretas até hoje. Entende? Extremamente corretas, só não vê quem não quer. Entende? Não tem escândalo de mensalão, não tem escândalo de petrolão, não teve nada no governo dele, nada. Né? Nunca teve envolvido com isso, nunca teve envolvido com corrupção. Então, o papel, ir lá e fazer um boletim de ocorrência e chamar alguém, agredir alguém, qualquer um faz. Papel aceita tudo, que eu diga o papel higiênico, né? Se tu chegar lá agora e dizer assim, o fulano de tal é homofóbico, fulano de tal é racista, fulano de tal é nazista, fulano de tal é taxista, vai estar lá no papel. Não tem problema, vai estar lá no papel. Mas e a conduta dele? Analisem, é só analisar. Entendeu? Então, por isso é que eu digo, nem comentei essa questão do Bolsonaro, essa condenação aí, porque o único juiz de carreira ali, a única pessoa sensata ali, que foi indicado pela Dilma, o ministro Fux, lavou a alma de todo mundo e não encerrou ainda. Tem muita coisa para vir, ainda tem recursos, tem embargos, né? E se, como eu falei, se fosse um crime verdadeiro, né, teria uma materialidade, teria prova, né? E mesmo quando tu traz prova, tu traz materialidade, que nem eu fiz isso com as apostilas da UFSM de Santa Maria, eu fiquei 11 meses para ter materialidade. Quando eu tive materialidade, as pessoas não acreditaram. Mesmo vendo, mesmo estando disponível no site do Políbio Braga. As pessoas acreditam naquilo que elas querem, acreditam naquilo que elas convém. E se a pessoa tem uma raiva, uma rusga contigo, etc., e tem um certo poder a mais, ela usa aquilo ali para contra ti. E tá tudo bem. Isso é o caráter dela, não meu. E a justiça divina é perfeita, não falha, nunca. Né? E a lei do retorno volta sempre, pessoal. Tá bem? Então é isso aí. Eu serei sempre assim, amigo de polícia, votando em polícia, em militar. Esse só é o Marcelo Almeida, tá bem? E confiando sempre em Jair Messias Bolsonaro. Grande abraço, fique com Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.